Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando vídeos sobre missiologia. Hoje eu quero falar sobre a questão da definição, que já falamos sobre definições etimológicas, do que é missiologia. Agora queremos dar uma definição teológica de missiologia. A missiologia é uma disciplina de caráter científico que tem como objeto de estudo a obra missionária em geral. Ou seja, essa cátedra estuda a missão evangelizadora da igreja, seja nacional ou seja estrangeiro ou transcultural. Uma acepção técnica conduz ao conceito de ser a disciplina da teologia prática que se ocupa do estudo da missão integral da igreja. Segundo a ordem imperativa de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, Mateus 28, 18 e 20, ou de Marcos, que são os textos da grande comissão que a gente falou em vídeos passados, Marcos 16, 15 e 18, é confirmada pelo restante das Escrituras. E ainda a ciência que estuda, analisa, estabelece estratégias e formas de incentivo do trabalho missionário de forma geral. Primeiras Pedro, a gente pode colocar a questão da carta petrina, de você estar preparado para responder à razão da vossa fé. Então, uma definição básica teológica de missiologia. São três as tarefas da missiologia a saber. A restrita. A restrita é analisar, objetivar e criticar os projetos e os motivos, estruturas, métodos, pauta de trabalho, liderança que a igreja tem desenvolvido em cumprimento ao mandamento de Deus. São essas três tarefas da missiologia. Então, a saber, a restritiva. A segunda, nós vamos trabalhar e pensar a ampla, examinar todos os tipos de atividades humanas, quer sejam sociais, filosóficas, éticas, políticas ou de outro tipo de qualquer, que combate os diversos males que há no mundo, para ver as atividades adequadas e com os critérios e metas do reino de Deus. E outra questão, a dogmática. A dogmática, a missiologia, a investigar a missão da igreja, tem como fundamento a própria missão de Deus ao planejar a salvação dos povos. Então, são as três tarefas da missiologia a saber, a restritiva, a ampla e a dogmática. Qual a diferença básica entre evangelização e missiologia? Isso muito é perguntado no seio da cristandade. A evangelização é a pregação do evangelho dentro da cultura ou região onde vive o obreiro. Ao passo que missões é a proclamação do evangelho numa cultura ou país, grupo étnico, estranho ao obreiro. Então, evangelizar é dentro da minha região, onde que eu vivo. Evangelização é isso, é dentro da região, dentro da minha cultura e etc. Agora, missões é quando eu vou fazer ou pregar aos índios da minha região, aos índios fora da minha cultura. Então isso é missão transcultural. Todavia, queremos deixar claro que para Cristo a missão da igreja é evangelizar tanto os nacionais quanto os estrangeiros. O Senhor não faz diferença de povos. Também podemos chamar a evangelização de missões nacionais e as missões missões transculturais. É a definição que tem para muitos eruditos, escritores, que escrevem ou estabelecem esses dois termos. Com esse esclarecimento podemos definir: missões significa enviar pessoas capacitadas por Deus e pela igreja a lugares que se acham fora do alcance da igreja local, com o objetivo de evangelizar e discipular, estabelecer e formando igreja que possa testemunhar em suas comunidades, em outras culturas ou nações, e até os confins da terra, para a glória do seu Criador ou de Deus Pai. O Congresso Internacional de Missões, esse congresso aqui, Congresso Internacional para a Evangelização Mundial, é muito importante esse congresso, é o Congresso de Lausanne, o Pacto de Lausanne. No período de 16 a 25 de julho de 1974, foi realizado na cidade de Lausanne, Suíça, o Congresso Internacional para a Evangelização Mundial sobre o tema que a terra ouça a voz de Deus. Então a temática lá do Congresso de Lausanne é que a terra ouça a voz de Deus. O objetivo desse congresso em Lausanne era discutir os rumos das missões cristãs mundiais. Esteve presente John Stott, esteve presente também o Dr. Billy Graham, que foi um dos cabeças principais da organização desse congresso. No final dos trabalhos foi divulgado um documento denominado o Pacto de Lausanne, composta de 15 artigos. A declaração resgata a noção de que
A igreja de Cristo tem uma responsabilidade terrena e celestial a cumprir, a contemplar e atender a todas as necessidades do ser humano conforme o Evangelho de Cristo, a forma do Evangelho integral. Outra questão, o missionário e a grande comissão, né? O missionário e a grande comissão. Vamos analisar o missionário e a grande comissão. O Senhor Jesus comissionou-nos para pregar, a batizar e a fazer discípulo em todo o mundo. Marcos 16 e 15. Mateus 18 e 19. Essa ordenança é conhecida como a grande comissão e tem como objetivos o quê? Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. B. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Integrar espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresça na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre a comunhão do santo. Então, o texto da grande comissão, o texto básico da grande comissão é Mateus 28 e Marcos 16, como nós colocamos que é a grande comissão para a igreja militante que está vivendo nos dias modernos, os dias de hoje. Bom, eu quero falar também de forma rápida, né, sobre a janela 10x40, cinturão da resistência. Uma reflexão para a igreja local. O que é a janela 10x40? É a região onde habita 66% da população mundial e ocupa 33% da área total do planeta, compreendendo hoje 62 países, né? Os dois maiores países do mundo em número de habitantes encontram-se nessa área, que é China e Índia, né? Os dois países juntos representam cerca de 33% da população da Terra. A China hoje tem em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? A Índia tem em torno disso aí de 1 bilhão 370 e poucos milhões de habitantes. Então é um formigueiro de gente, né? É uma população muito grande que tem várias religiões dentro daquelas nações. E outra questão, a janela 10x40, o cinturão de resistência. Essa região estende-se desde o oeste da África até o leste da Ásia. É comparada a uma janela retangular, por isso é chamada janela 10x40, estando entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. É um ajuntamento do mundo muçulmano, hindu, budista, onde vive bilhões de almas empobrecidas em seu espírito. Todas as terras bíblicas encontram-se nessa janela. Uma coisa interessante que a gente pode analisar é que o apóstolo São Paulo ultrapassou esses limites nas suas viagens missionárias, Romanos 15 e 19. Então, é por isso que o apóstolo Paulo foi chamado, cognominado, né, o campeão das viagens missionárias. O espírito missionário da igreja, né, havia se passado pelo menos 2 anos. Né, a igreja cresceu de uma maneira fenomenal, né, nos 3 primeiros séculos da era cristã, ou então nas 3 primeiras décadas da era cristã, na época do São Paulo. Paulo pregou, os apóstolos pregaram, evangelizaram o mundo de então, da sua época, né? Então, uma das coisas que a gente pode colocar também muito precisa aqui, a Bíblia é o nosso manual de missões por excelência. Toda missão só pode ser sadia e eficiente se, além de reconhecer a Bíblia como a única e falei palavra de Deus, também usá-la como seu manual de missões e de todas as atividades missionárias. Lembra-se que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, visto que o propósito fundamental da palavra de Deus é a redenção humana. Missões se inserem nesse contexto. É correto afirmar que está presente desde Gênesis ao Apocalipse. Essa presença pode ser direta ou indireta. Nas ilustrações, figuras, profecias, missões está do Gênesis ao Apocalipse e pode ser de forma direta e indireta nas ilustrações, figuras, nas profecias, né? O livro de Atos se sobressai em missões e registra os grandes trabalhos missionários. Missões, contudo, está em toda a Bíblia Sagrada. Deus pregou primeiramente o Evangelho para Abraão. E Abraão, de fato, foi um grande missionário. Adão, no decorrer de toda a história de vida existencial, levou por 930 anos, que foi o tempo de existência dele, para todos os seus filhos, e os seus filhos passaram para os filhos dos seus filhos, até chegar a nós.
Outra questão. A visão missionária é bibliocêntrica. O ultimato de missões está em todas as dispensações da história bíblica. Isso pode ser analisado cientificamente no decorrer do século da humanidade. Biblicamente, Deus está à procura dos fiéis da terra para fazer missões. É uma citação do Salmo 101. Né? O Senhor faz uma célere interrogação: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías 9. Né? Isaías 9. Então nós temos aí uma das questões tão particulares, especiais, lá na dispensação da inocência. Esse te ferirá a cabeça, Gênesis 3, 14 e 15, a chamada Gênesis da obra missionária. Essa promessa pode ser chamada do proto-evangelho, pois Deus prometeu à semente da mulher que dela mesma nasceria aquele capaz de esmagar a cabeça da serpente, isto é, Jesus Cristo, o Redentor que venceria Satanás. É a primeira das grandes promessas messiânicas. Em especial, essa promessa fala do missionário por excelência, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós temos a primeira pregação, o chamado proto-evangelho, em Gênesis 3, 15, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Né? Na dispensação da consciência e governo humano, antes mesmo da palavra ser escrita, a Bíblia ser escrita, a humanidade não estava desamparada, ou seja, sem nenhuma orientação sobre Deus e sua criação. Sem sombra de dúvida, o missionário Adão trouxe a história da criação através de 930 anos. Sem dúvida, contou, assim como a sua queda, ele contou essa história a Lameque, pai de Noé, de quem foi contemporâneo de Sem, filho de Noé, por mais de 90 anos. Pelas palavras, Noé era varão justo e reto em suas gerações. Isso está registrado em Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 9. Podemos saber como Deus, por meio de um só pregador, garantiu a transmissão verbal da sua revelação à humanidade. Né? Na dispensação patriarcal, quando Deus aparece a Abraão e Arã, prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Essa promessa foi confirmada depois a Isaac, também a Jacó. Isso significa que o próprio Deus pregou o evangelho primeiramente a Abraão, prevendo a sua extensão por toda a terra. Gênesis 3 e 8. Nisso podemos ver missões tanto no exemplo e no comissionamento do pai Abraão, como também de maneira direta, as famílias da terra sendo abençoado o patriarca. Né? É por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 3 que Deus pregou a Abraão o evangelho. Né? Pregou a Abraão o evangelho. Na dispensação da lei, nós temos aqui também falar sobre missões. Deus fala com o povo de Israel, capítulo 19, versículo 5. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o que Deus falou em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Deus escolheu o povo israelita com um tríplice propósito para a humanidade. Primeiro propósito, revelar o poder de Deus. Deus mostrou ao mundo a sua grandeza, poder e glória através de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 17. Segundo, dar a Bíblia ao mundo. O segundo propósito de Deus para com o povo judeu foi trazer o mundo aos oráculos santos, né? A Bíblia Sagrada, conforme está registrado em Romanos 3, 1 e 2. O segundo propósito é dar ao mundo o Salvador. Israel foi eleito por Deus para dar o Salvador ao mundo. Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. João 4 e 22. Né? É uma coisa tão interessante. Israel falhou como nação missionária? Sim. O povo de Israel foi escolhido por Deus com um tríplice propósito, que foi um canal de bênção a todas as nações da terra. Ele teve um papel central na tarefa mediadora de proclamar e demonstrar o nome de Deus, ou seja, o seu caráter e a sua salvação. Porém, o exclusivismo o prejudicou terrivelmente. Primeiramente, em sua visão espiritual, em segundo lugar, em sua missão como representante de Deus à humanidade. Terrível, né? O fracasso nessa parte, eles falharam como Israel no Antigo Testamento era a igreja, a congregação, a igreja de Deus no Antigo Testamento aparece povo de Deus, né? Congregação de Deus vem da palavra carral, né? Que significa congregação, ou eclesia, que significa a igreja de Deus no Antigo Testamento. Então, Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento. Foi levantado como missionário, como representante para ser luz do mundo e sal da terra, vamos dizer dessa maneira, mas fracassou. Mas a igreja militante jamais pode fracassar. Na dispensação eclesiástica, a igreja nasceu na mente de Deus desde a fundação do século, quando ele, em sua onisciência, decidiu reconciliar o homem consigo mesmo através de seu Filho unigênito Jesus Cristo. A execução do plano de salvação para a humanidade, implementada pelo próprio Senhor, foi precisamente elaborada. Ele sempre esteve no controle de tudo, enviou seu Filho no momento certo, mas na plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Na plenitude dos tempos é o tempo determinado por Deus, é o tempo que Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, envia o seu Filho, né? Então é por isso, enviado. Que Jesus envia o seu Filho, Jesus é um apóstolo. A palavra, quando falou, Jesus enviou o seu Filho, enviar. A palavra enviar, lembra lá da etimologia? Enviar significa apóstolo, enviar vem da palavra apóstolo. Apóstolo significa enviar, mandar, delegar. Então, Jesus veio como apóstolo por excelência, Jesus veio como missionário por excelência para pregar o evangelho ao mundo, né? Então, essa é a missão evangelizadora, a tarefa missionária da igreja não pode falhar, porque Jesus não falhou. Jesus, nos seus 3 anos de ministério público, cumpriu a sua tarefa como missionário, como apóstolo, enviado da parte de Deus. A igreja tem que seguir essa tarefa também para pregar o evangelho da parte daquele que é Criador e Senhor. Obrigado, Shalom, até a próxima.